Olá, hoje eu falarei sobre a biografia de John Dalton. John Dalton foi um químico meteorologista e um físico inglês, um dos mais destacados cientistas do mundo e mais renomados. Descobriu uma anomalia de visão das cores, conhecida como o daltonismo. Foi um fundador da teoria atômica, que revolucionou a química moderna, que por sua vez também a teoria atômica, assim que foi descoberta por John Dalton, foi até mais utilizada entre os cientistas. O John Dalton nasceu em Inglesfield, na Inglaterra, no dia 6 de setembro de 1766, filho de um pobre tecelão, ou seja, a família dele era bem pobrinha, sabe, bem humilde. E ele estudou na Quakers School, na Inglaterra também. Beijo! John Dalton foi um cientista que fez importantes descobertas em diversas áreas, e algumas de suas descobertas incluem o daltonismo, a lei da pressão parcial dos gases, a lei atômica e algumas observações sobre o clima e sobre o tempo. Eu vou falar brevemente sobre cada uma. Sobre o daltonismo. Dalton, em 1794, depois de realizar numerosas observações sobre visão, ele descreveu esse fenômeno como cegueira congênita para as cores e publicou nesse mesmo ano um livro chamado Fatos Extraordinários Relativos à Visão das Cores. Nessa publicação, ele foi capaz de descrever cientificamente como que era a visão de pessoas que não conseguiam enxergar as cores adequadamente. E o próprio Dalton tinha o daltonismo, e por suas descobertas foi dado o nome de daltonismo em sua homenagem. Sobre a lei da pressão parcial dos gases. Essa teoria foi criada em 1801, que concluiu que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases que compõem a mistura. Sobre a teoria atômica. Dalton descreveu que o átomo é uma partícula esférica, maciça e indivisível. E sobre as observações sobre o clima e sobre o tempo, ele se dedicou muito à meteorologia, porém os dados interpretados por ele não atingiram precisão, mas sua meteorologia trouxe grandes inovações para o mundo das ciências e deixou um legado importante, e seus estudos continuam sendo relevantes até hoje. Olá, eu vou falar sobre o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton foi o primeiro modelo atômico científico que foi proposto por John Dalton em 1808. E ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. O que é o modelo bola de bilhar? É como se fosse uma bola de sinuca. E como funciona? Ela tem como suas características esférica, maciça por ser dura, indestrutível e indivisível. Sua teoria foi desenvolvida a partir da observação de que elementos diferentes reagem em proporções diferentes para formar compostos diferentes. Nesse sentido, essa teoria afirma que todos os elementos são compostos de átomos que são indivisíveis e indestrutíveis. Além disso, os átomos de um elemento são idênticos em tamanho, massas e propriedades. Os compostos químicos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em proporções fixas e simples. John Dalton definiu o que era elemento químico. Para ele, elemento químico era um conjunto de átomos com o mesmo número de massa e as mesmas propriedades. Como que isso funcionava? Se eu tenho dois elementos químicos iguais, ele tem o mesmo número de massa, as mesmas propriedades, as mesmas características. Porém, se eu tenho um elemento químico diferente, ele tem diferente número de massa e diferentes características, diferentes propriedades. Por exemplo, uma bolinha vermelha, a esfera vermelha e a outra esfera vermelha, que é o mesmo elemento químico, elas têm o mesmo número de massa, mesmas características, mesmas propriedades. Porém, se eu tenho uma bolinha azul, que é outro elemento químico, ele tem diferente número de massa
e diferentes propriedades, diferentes características. Assim, ele criou uma espécie de uma tabelinha periódica mesmo, onde cada elemento tem suas características. Um exemplo, ele fez a bolinha vermelha representava o oxigênio. Tinha seu número de massa e suas propriedades. A bolinha azul significava o carbono. Tinha seu número de massa e suas propriedades. A bolinha verde significava hidrogênio. Tinha seu número, suas propriedades. A laranja significava nitrogênio e assim por diante. Assim ele foi fazendo uma tabelinha periódica mesmo. Muito legal, né? Essa é uma das leis que regem as reações químicas. A lei de conservação das massas tem como princípio exatamente a conservação das massas. Em uma transformação química em que determinadas substâncias se transformam em outras, a massa dessa substância não é alterada, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Na lei de proporções múltiplas de Dalton, quando combinamos em uma reação química uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, o resultado é a formação de diferentes substâncias. Mas a relação ou divisão das massas, que variam, resulta em números inteiros e pequenos. Neste módulo de John Dalton, vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Pois bem, Dalton não ressaltou sobre a natureza elétrica da matéria. Como o modelo anatômico de Dalton não previa a existência de subdivisões anatômicas, como por exemplo, prótons e elétrons, tal modelo não conseguiu explicar como fenômenos a condução elétrica de metais e soluções salienais, nem tampouco a própria eletrócide. Porém, o modelo de Thomson, que se sucedeu ao de Dalton, não invalidou totalmente as ideias de Dalton não, viu? De acordo com a teoria anatômica de Dalton, o átomo é maciço e indivisível, por isso é representado por esferas parecidas com bolas de bilhar. Daí a referência à sua ideia, modelo bola de bilhar, ok? Mas por que a importância do modelo anatômico de Dalton? Bom, porque a teoria de Dalton foi importante, pois foi ele que atiçou o pensamento dos outros cientistas a se questionarem como era a organização do átomo, se ele era indivisível, maciço, como Dalton dizia. Ou seja, foi ele que iniciou toda a experiência de fazer acontecer. Vale ressaltar que em seu modelo químico, átomos, como massa, é propriedade de gás, o que se baseou nas leis de conservação das massas e suas proporções múltiplas, como é mostrado no meu slide ao lado.